Do Senhor Jesus, preciosa de Deus, seja bem-vinda. Estamos aqui a mais uma live do Ministério Ezer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida. E estamos aqui mais um dia para falar do amor de Deus, para falar do Espírito Santo. Bem-vinda, Miriam, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Estamos sempre juntas pela graça de Deus. Boa noite, paz de Cristo. Estamos aqui enviando convite para os nossos amigos, para as nossas amigas que estão sempre nos acompanhando. Então hoje vamos continuar com a nossa meditação da palavra do Senhor. Vamos enviar, né? Vamos enviando aí convite. Vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos por mais um dia de devocional. Então, estamos nessa nova ferramenta aqui que o Senhor nos deu, falando aqui sobre o propósito de viver a cultura do reino de Deus. Nesses últimos dias, nós falamos sobre estar enraizadas no Espírito Santo, estar colocando as nossas raízes ali junto aos ribeiros de água. Também falamos sobre... Ontem começamos a live sobre modeladas no Espírito Santo e nós falamos de sermos um vaso. Então, que eu e você sejamos este vaso de honra, sejamos este vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Né? Minhas amadas irmãs, Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Vamos dar início, então, na nossa meditação de hoje, devocional Palavra de Bênçãos, modeladas pelo Espírito Santo. Então, ontem nós vimos que nós somos vaso, que nós somos filhas e que o Senhor nos conhece desde o ventre, antes mesmo do ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito. Oi, Cleuma, Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor encontre hoje no seu coração morada cada dia. E nós estamos falando modelados pelo Espírito Santo. Ontem nós vimos que somos vasos na mão do oleiro. Nós vimos também que somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele e Ele nos conhece desde o ventre e Ele nos deu um propósito. E nós falamos que só quem conhece esse caminho de volta ao propósito é o Espírito Santo de Deus. Ele nos conhece para levar esse propósito original de Deus. E também nós vimos que nós precisamos ter paciência para ser modelada, porque assim como o oleiro modela o vaso, nós também precisamos ter paciência como vaso para sermos modelados, porque quando a luz chega, né, nós explicamos que vamos ver primeiro a bagunça principal e aí vai ser organizado. Mas depois temos que abrir as gavetas, depois temos que abrir os guarda-roupas, depois temos que ver as bolsas, né? E isso daí o Espírito Santo ele vai fazendo ao longo da nossa vida. E nós sabemos também que nunca nós vamos parar de aprender, porque o nosso Deus, a sabedoria de Deus, ela está distante dos nossos pensamentos, assim como a terra está distante do céu. Então, nós realmente precisamos ter essa paciência para este molde até o dia perfeito, né, que diz a Bíblia, aonde nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Amém? E hoje eu quero convidar a cada uma de vocês para uma dança, né? Convide também aí as suas amigas, os seus contatos e vamos para essa dança com o nosso precioso Espírito Santo. Hoje eu quero começar falando com vocês sobre Cantares. Cantares de Salomão vai ser a palavra de hoje que nós vamos falar. Então, Cantares, capítulo 6, versículo 3. Eu quero ler o versículo 3, então vocês podem me acompanhar aí na Bíblia, versículo 3 e o versículo 10 e 11, que diz assim: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios.
E no versículo 10 diz assim: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Venha, ó amado meu, saiamos ao campo, passeamos à noite nas aldeias. Então, nós podemos ver aqui que a declaração da noiva para o seu amado, dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E quando nós colocamos essa alusão, hoje eu quero trazer uma alusão para vocês de uma vida sendo guiada, modelada pelo Espírito Santo como uma dança. E para ter uma dança entre um casal, para ter uma dança entre o casal, a gente precisa ter o mínimo de afinidade, não é mesmo? E aí eu comecei aqui com o livro de Cantares, porque ele fala: olha, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E para que nós sejamos modelados pelo Espírito Santo, né, o primeiro tópico de hoje é você assumir esse amor, assumir esse relacionamento, né? E entender que para sermos modeladas nós precisamos ter esse relacionamento com o amado. Saiba que a sua alma, ela tem sede de Deus e nós precisamos matar essa sede no amado. E aí, o livro de Cantares fala isso, né? Eu sou do meu amado, vem, ó amado, saiamos ao campo. Então, a noiva aqui, a amada, ela chama o amado para um passeio. Né? E a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo é isso. Venhamos convidar, é um convite para nos passearmos nesta vida com o Espírito Santo. E isso é muito lindo, meus irmãos. Quem consegue ter essa visão de estar com o Espírito Santo, como numa viagem, num passeio, que essa vida, mesmo que você por exemplo, você tem o seu esposo, você tem os seus filhos, você tem pessoas que você ama. E quando você passa por uma dificuldade, quando você está passando por um momento de turbulência, essas pessoas que vêm te consolar. E esse relacionamento com o Espírito Santo não pode ser diferente disso. Né? Nós temos que estar como essa amada, convidar: vem, meu amado, vem, vamos para um passeio, vamos viver. E aí eu venho instigar a vocês a abrir o seu coração para o Espírito Santo, fazer morada. Porque, como diz a Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para fazer moradas. Por que, então, que eu estou falando dessa parte de relacionamento em Cantares? Porque, para termos essa modelagem do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos nos relacionar. Ninguém namora alguém sem conversar, sem olhar, sem ter um momento junto. Então, para que nós venhamos ter um relacionamento de amor com o Espírito Santo, nós precisamos ter esse relacionamento, nós precisamos ter esse momento com Ele. E por isso que eu trouxe Cantares, para já ir trabalhando no nosso coração. E o salmista diz também, aqui no Salmo 42:1, ele fala assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, querida, a sua alma, ela tem sede de Deus. Quando você sente sede, sua boca vai começando a ficar seca, vai ficando seca e você tem que tomar água. E a nossa alma, ela tem essa sede de Deus. Às vezes as pessoas procuram matar essa sede de Deus em outras coisas, num momento de prazer momentâneo, às vezes usando substâncias que vão tirar um pouquinho aquele sofrimento daquela alma, né? Ou se distraindo com alguma coisa, mas isso não vai matar a sede. É que nem você estar com sede e tomar, por exemplo, refrigerante. Né? Não vai matar a sua sede, porque o refrigerante tem sal, tem açúcar, e isso vai requerer mais água ainda para o seu corpo.
Então é apenas uma ilusão ali, aquele momento de você estar querendo matar sua sede com outras substâncias que estão colocando mais sais no seu corpo, que vai precisar de mais água. Então, quando a gente não busca a água correta de Deus para nossa alma, nós estamos apenas vivendo uma ilusão e a nossa alma continua seca. E o salmista ele fala assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim, eu tenho sede do Deus vivo. Então, para você continuar sendo modelada pelo Espírito Santo, você precisa deixar o seu coração livre para o Senhor. Você precisa realmente ter essa sede de Deus. Mas, como nós falamos ontem, o que você vai alimentar é o que você vai colher. Se você alimentar a carne, você vai colher você vai colher as obras da carne, que é dissensão, facção, glutonaria, feitiçaria e tantas outras coisas que são obras da carne. Agora, se você alimentar o Espírito, você vai colher os frutos do Espírito. E aí é uma escolha, se você quer viver uma ilusão e matar sua sede em Deus, a sede da sua alma, ou você quer realmente entrar nos rios de águas vivas, né? Ter a correntes e na fonte certa. Na fonte, como Jesus falou para aquela mulher samaritana. A mulher samaritana estava ali indo num horário que ninguém ia, porque ela não queria falar com ninguém, ela não queria ter contato com ninguém, talvez estava traumatizada, talvez estava decepcionada, talvez não queria dividir a sua vida com ninguém. Mas Jesus, eu acho tão linda essa passagem que Jesus diz assim, mas era importante que Jesus passasse ali pelo aquele caminho, né? Fazia-se importante Jesus passar por ali. E ali uma mulher que estava se isolando totalmente, Jesus falou, não, ali tem um coração sedento. E aí ele falou, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a ele e ele te daria água viva, que você nunca mais terá sede. E essa palavra o Senhor está falando para nós hoje. Se você me conhece, se você tem relacionamento comigo, se você é essa amada de Cantares, aqui que Salomão descreve em relação ao seu amado, você me pede água e eu vou te dar água límpida, água que vai matar a sua sede para toda a eternidade. Então, minha querida, nós temos sede de Deus. Então, para dançar com o Espírito Santo, para sair para esse passeio, essa dança com o Espírito Santo e ser moldada, você precisa entender que a sua alma precisa desse momento com o Espírito Santo. Precisa desse momento de intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos continuar. A Bíblia, ela sempre faz a alusão do relacionamento entre Deus e a igreja, entre Cristo e a igreja, como um casamento. Nós temos aí, por exemplo, o exemplo das 10 virgens, não é? Que o noivo chegou e aí as pessoas anunciaram, lá vem o noivo, e as noivas prudentes estavam com azeite e as noivas nécias não estavam com azeite de reserva. E aí elas pediram para noivas prudentes e elas falaram, olha, eu não posso dividir o meu azeite com você. Porque se eu dividir o meu azeite com você, pode faltar para mim e vai faltar para você. E tem coisas, minhas irmãs, que Deus deu no nosso secreto para mim e deu para você, que não é para nós dividirmos. Porque senão vai faltar para mim e vai faltar para outra pessoa. Então, o Senhor está dizendo assim, que assim como nós temos o relacionamento no secreto com o nosso esposo, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Ele sempre faz essa alusão, porque nós, irmãs, não temos capacidade de entender o amor total de Deus. Por isso que João fala, amor de tal maneira, porque ele não encontrou uma palavra e nem ele saberia descrever. Assim como eu e você, nós também não conseguimos descrever
o quão grande é esse amor. E como o Senhor sabe da nossa pouca capacidade de entendimento, Ele faz essas relações para que nós possamos, ao mínimo, entender isso. Assim como você ama seu esposo, como você ama o seu filho, Ele quer que a gente entenda um pouquinho ali do que é esse amor de tal maneira que Deus nos ama. E aí ele faz sempre essa alusão entre o noivo e a noiva. Lembra daquele momento que a gente está apaixonado ali no noivado, no início do casamento? Então é essa alegria, é essa vida, é esse sentimento de amor vivo que nós precisamos ter com o Espírito Santo, né? Até muito, muito puro. E aí a gente vê também em Apocalipse que tem essa alusão, né, também sobre o relacionamento de Deus. Ali no último, nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluia! Então, as bodas do Cordeiro, ela chegou aqui em Apocalipse, quando o Senhor vem, né, para buscar a igreja, e aí diz assim, que a esposa já se aprontou para o seu noivo. Então, essa relação, a gente tem as duas coisas aqui para dizer, que a relação entre família, a esposa é tão linda, que o Senhor compara com a relação dele com a igreja, bem como a relação entre nós e ele tenhamos aí com o Espírito Santo é de tão profundidade para a nossa alma, que ele compara com o amor que nós temos aos nossos amados aqui, né? Mas tudo as coisas aqui que nós temos aqui nessa vida terrena, ela sempre vai fazer um pouquinho de alusão do que nós vamos ter na vida eterna. É só uma pitada para a gente, acredito eu, que o Senhor dá, né, essa chance para nós entendermos um pouquinho do que é a vida realmente 100% com Ele. Então, entendendo isso, meus irmãos, que nós somos do nosso amado, nós somos amadas de Deus, e Ele é nosso amado, eu sou dele e Ele é meu. Então escreva aí no chat, fala assim, olha, eu sou do meu amado e ele é meu, aleluia, eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho um secreto com ele, aleluia, glória a Deus. Então por que eu escolhi a dança para falar que a modelagem com o Espírito Santo também é comparada a uma dança? Primeiro, porque precisa ter relacionamento para você ter um mínimo de afinidade, né? Você já viu um casal dançar com fluidez, com uma beleza? É tão bonito a gente olhar assim um casal fluindo numa dança, mas também não é interessante quando a gente vê assim as pessoas tentando dançar, mas um vai para um lado, o outro vai para o outro, e um pisa no pé do outro, e fica aquela coisa desordenada. Mas quando tem harmonia, isso mesmo, Cleuma, eu sou do meu amado e ele é meu. Isso é lindo, nós nos posicionarmos no reino do Senhor. Isso é lindo. E a dança, meus irmãos, tem na Bíblia. A dança, a gente vê aí, por exemplo, quando o povo de Israel, né, foi liberto do Egito, e a alegria foi tão grande ali das mulheres que Miriam, ali em Êxodo 15, Miriam pegou o pandeiro junto com as outras irmãs e dançaram de alegria na presença do Senhor. A gente vê aí então a dança como uma expressão de alegria pela uma grande vitória. E que vitória, né, meus irmãos? Grande vitória e presença poderosa ali do Espírito Santo. Mas a gente vê também que a Bíblia, que a dança, ela pode ser um motivo aqui de poder. Você viu aí? A gente vê a filha de Herodias, que ela dança e ali ela conquista o coração, né? Até
Herodes fala, olha, até a metade do meu reino eu vou te dar, pede o que quiseres. Então, a dança, ela representa alegria, ela pode representar um momento de prazer, ela pode representar um momento de adoração, como Davi, né, que eu separei também aqui o caso de Davi, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento que está ali em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi ele traz a arca de volta para Jerusalém. Olha que lindo. A arca representa a presença de Deus. E Davi não se conformava que a arca que representava a presença de Deus estava longe, né? Mas aí a importância de nós estarmos, isso mesmo, dançando. Davi ele dança quando ele consegue trazer essa presença de Deus novamente para a casa dele, né, ali em Jerusalém. Mas se a gente for ver nesse caminho, nessa história, não foi tudo assim flores, né? Aconteceu alguns problemas, mas eu vou voltar nessa história de Davi depois. Agora eu só quero ler o versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo, o Senhor sobre Israel, perante o Senhor dançarei. Em algumas versões diz que perante o Senhor ele sempre vai dançar de alegria. E a gente vê também que ele fala isso para Mical, porque Mical ela despreza Davi. Mas lá na frente, mais antes desse versículo, diz assim que Davi, ele dançou com todas as suas forças. No versículo 14, fala assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Então a gente vê aí uma expressão de adoração, porque Davi entende que essa dança aqui era uma forma de se humilhar diante de Deus. Ele se despiu, né, para dançar daquela forma. E ontem nós falamos sobre isso, se despir diante de Deus. A humilhação não é algo de rastejar, como algumas pessoas falam, porque Deus quer que a gente fique se rastejando. Davi estava dançando com todas as suas forças em forma de adoração. Então, minhas irmãs, para a gente ir caminhando aqui para o final dessa reflexão, eu trouxe essa dança, a modelagem com o Espírito Santo. Através da dança é porque nós precisamos nos entender para caminharmos com o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma harmonia, como a irmã Miriam colocou aqui. Uma harmonia para caminharmos com o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Existem movimentos certos. O Espírito Santo vai movimentar e a gente vai movimentar. Só que é assim. Deus, ele é lindo, minhas irmãs. Eu assisti um dia desse, um professor de dança explicando sobre isso. Ele pegou a mão da mulher e enquanto ele ensinava os alunos a conduzir uma mulher, eles estavam dançando, fazendo os passos. E ela estava fluindo na dança junto com ele, e ele explicando, e ele dizia assim: eu sinto na mão dela que ela quer tomar a frente. Mas aí ele fala, mas eu consigo retomar a direção, o controle aqui da condução, e ela relaxa, e ela fica leve. Então, minhas irmãs, com isso, vindo para cá, eu trouxe, isso me ajudou a entender essa vida com o Espírito Santo. Ele vai pegar na sua mão, ele vai pegar na minha mão. E ele vai guiar os nossos passos. Qual é o próximo passo dessa dança? Qual é a próxima harmonia que nós vamos guiar? E com isso eu aprendi. Eu aprendi a dizer assim: amado, qual vai ser o próximo passo? Eu vou para a direita? Vou para a esquerda? Nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda? E eu não quero mais, sabe?
achar que ele não tem um controle. Não sei se vocês já participaram de alguma dança nesse sentido, mas de repente você se entrega a seu par, mas ao mesmo tempo você quer conduzir. E com o Espírito Santo não é assim. Para a gente ter essa harmonia de vivência, de ser modelada pelo Espírito Santo, de ser guiada pelo Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Se vocês são filhos de Deus, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. E aquele, né, que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Paulo até ousa dizer assim, se é que vocês conhecem o Espírito Santo de Deus. Vocês serão guiados, mas se é que vocês conhecem o Espírito Santo de Deus. Então, essa dança não pode ser, eu não posso dar a mão para dançar com o Espírito Santo e eu querer conduzir o Espírito Santo. Não é, meus irmãos? Não é verdade? Então, o que a gente aprende aqui é relaxar, é se entregar, é ser como Davi. Olha, eu vou me despir totalmente. Pode dizer, amado, qual é o próximo passo da dança? Eu vou para trás? Eu dou quantos passos para trás? Pode guiar. E ele vai me puxando. E o professor fazia assim, ó, com a companheira, né? Puxava e rodava e ia. Mas que coisa linda a harmonia entre os dois. E ela não estava fazendo nenhum esforço. Ele apenas a conduzia. E é isso que eu quero trazer hoje. Que o modelado pelo Espírito Santo é nós aceitarmos esta condução dele. Como Espírito Santo, precisamos deixar ele conduzir. É isso. Essa dança, essa palavra dança, eu trouxe para isso. Para nós entendermos essa condução. Porque senão você vai pisar no pé do Espírito Santo. Se daqui a pouco você empurra e daqui a pouco você está dançando sozinha, né? E aí eu achei muito lindo. Então, às vezes as pessoas podem olhar para você e falar: nossa, como ela dança bem, como ela está indo leve. E aí você vai dizer: não sou eu, é o meu amado. É o meu amado que está me conduzindo. Aleluia. Né? Porque a glória é para ele. Sempre vai ser para ele, por meio dele, para ele. Aleluia. Né? Então, que nós venhamos ter essa dança linda com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu quero ler aqui quando nós dançamos com o Espírito Santo, nós temos uma fonte eterna. Em Salmo 80, uma fonte eterna de alegria. Salmo 87:7 diz: quem mora ali vão cantar e dançar, dizendo: a fonte da nossa felicidade. Aleluia. Então, o Espírito Santo maravilhoso, lindo, ele nos chama hoje para essa dança. Ele nos chama para morar com ele nesse lugar. Ele quer nos conduzir e a gente vai falar isso. Olha, a fonte da nossa felicidade é ele, é o amado. Aleluia. E aí, são tantas palavras, irmãs, ainda tem tantas coisas aqui, mas a gente, né, temos que fechar a live e eu quero terminar então em 1 Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Que assim como o Espírito Santo está me tocando aqui, que ele esteja tocando na sua vida, no seu coração, e você sinta esse convite. Dê a sua mão para ele te conduzir e que as pessoas possam olhar e ver e dizer, né, que dança harmônica, porque a gente pode confiar. Nesse parceiro de dança, a gente pode confiar. Aleluia. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 2, diz assim: porque nada me propôs saber entre vós, senão... Acho que é 1 Coríntios 2. Só um minutinho, vou só confirmar aqui.
Na 2 Coríntios. Glória a Deus. Por que, irmãos? Ah, não. É aqui mesmo, 1 Coríntios. Vamos ver aqui, que fala assim, ó. Glória a Deus. Não falamos, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E ali, Paulo, ele vai descrever várias coisas que o nosso amado, ele pode continuar, ele nos guia nesta vida, né? Fala assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, vamos resgatar ontem, que nós falamos ontem, a gente viu ontem que o Senhor, Deus, falou para Jeremias, que antes mesmo de ele ser lá no ventre da mãe, ele já tinha